Pré-modernismo. Pré-modernismo é como foi conhecido o período literário brasileiro que vai de 1902 até 1922, na Europa. O período que aconteceu ao modernismo foi marcado pela tensão política entre os países imperialistas e pelo surgimento dos movimentos de vanguarda. Já no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos são alguns fatos históricos que levaram os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. Por ser um período de transição, o pré-modernismo apresenta traços de estilos do século XIX, como realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Além disso, é marcado por um nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas. Desse modo, autores como Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato mostram, em prosa, um Brasil sem retoques, enquanto o poeta Augusto dos Anjos revelava sua descrença na espécie humana. Modernismo. O final do século XIX e no início do século XX, na Europa, foi marcado pela competição entre as grandes potências em relação à expansão imperialista, ou seja, a exploração econômica de países subdesenvolvidos. Isso gerou, portanto, um clima de tensão entre as nações dominantes e causou o crescimento de discursos nacionalistas que fomentavam essa rivalidade, desencadeando a Primeira Guerra Mundial. Contexto histórico do pré-modernismo. O final do século XIX e início do século XX, na Europa, foi marcado por competições entre grandes potências. Em relação à expansão imperialista, ou seja, a exploração econômica de países subdesenvolvidos. Isso gerou, portanto, um clima de tensão entre as nações dominantes e causou o crescimento de discursos nacionalistas que fomentavam essa rivalidade, desencadeando a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Já no Brasil, em 1889, ocorreu a Proclamação da República. A partir desse evento histórico, as grandes cidades do país iniciaram um processo de reestruturação do espaço urbano. O objetivo era eliminar as marcas da arquitetura portuguesa e, por extensão, do período monárquico. Assim, em cidades como Rio de Janeiro, ocorreu o chamado Bota Abaixo. Segundo Heloísa Petit Pinheiro, doutora em História da Arquitetura, abre aspas, a intervenção no espaço construído do Rio de Janeiro é conhecido como a Reforma Passos, a Era das Demolições ou, mais popularmente, como Bota Abaixo, realizada com a intenção de acabar com o corte colonial português, infecta, imunda e antiga, para dar passagem a um centro moderno, afrancesado e saneado. O Brasil quer mudar sua imagem, modificando as feições de sua capital e os costumes de seus habitantes. Com o início das reformas, em 1902, começa a transformação. O centro da cidade é o cenário de uma luta social, onde entra em cena um novo urbanismo, símbolo do progresso, da limpeza, da saúde, da beleza e da civilização, evidenciando-se, a partir desse momento, uma nova identidade nacional. Como resultado dessa intervenção no espaço urbano, houve o deslocamento de pessoas pobres que residiam em cortiços para regiões periféricas. Surgiram dessa forma as favelas. Além disso, os escravos libertos substituídos pela mão de obra europeia estavam entregues à própria sorte, sem nenhuma ajuda para sobreviverem. Entretanto, em contraposição a essa miséria, o estado de São Paulo enriquecia com a cultura de café. Já no Nordeste, o motivo da miséria era outro: a seca. Nesse contexto de desesperança, ganhou força a voz de um líder, o Beato Antônio Conselheiro, que nasceu em 1830 e faleceu no ano de 1897. Ele conseguiu, com as suas profecias sobre o fim do mundo, juntar muitos seguidores, pessoas que, diante da realidade difícil, não tinham outro recurso a não ser recorrer à fé. Essa situação levou à Guerra de Canudos, que começou em 1896 e terminou no ano de 1897. É nesse contexto, marcado por disparidades sociais e conflitos políticos, que surgiu o pré-modernismo. Assim, os autores desse período acabaram refletindo em suas obras essa realidade. Não havendo mais espaço para idealizações, mostrar a realidade crua do país tornou-se uma missão para eles.
Autores e principais obras do pré-modernismo no Brasil. No período que compreende os anos de 1902 a 1922, várias obras literárias importantes foram publicadas no Brasil. A primeira delas é Os Sertões, em 1902, de Euclides da Cunha, na qual o autor busca entender os motivos que levaram à revolta de Canudos, com base em um olhar jornalístico e científico, em franca consonância com o naturalismo. Assim, o livro é dividido em 3 partes. A Terra, descrição detalhada e científica do sertão nordestino. O Homem, apresentação do sertanejo pela visão naturalista, que defendia a influência do meio e da raça sobre o indivíduo. A Luta, narração da luta entre os tropas do governo e os seguidores de Antônio Conselheiro. Porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de tabuinha no beiço, existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, feia e sorna, nada a põe de pé. Nessas obras é possível apontar as seguintes características pré-modernistas: o nacionalismo de caráter crítico, as críticas sociais, a análise de questões raciais, muitas vezes em diálogo com o naturalismo, e a crítica ao romantismo. Por fim, temos o único poeta desse período, Augusto dos Anjos. Sua poesia é tipicamente de transição. Isso porque não possui idealizações, é realista e, também, porque apresenta marcas do naturalismo, vocabulário cientificista, do parnasianismo, rigor formal, como exemplo, metrificação e rimas, e do simbolismo, referências místicas, entre outras marcas. Autor de um livro só, chamado Eu, do ano 1912, Augusto dos Anjos traz para a literatura brasileira uma poesia que, muitas vezes, dialoga com o grotesco. Em seu soneto, Versos Íntimos, o eu lírico mostra-se pessimista em relação à humanidade. Nesse poema, além do realismo, abre parênteses, falta de idealização, fecha parênteses, é possível perceber a influência parnasiana, abre parênteses, decassílabos, fecha parênteses, simbolista, abre parênteses, maiúscula, alegorizante, ingratidão e homem, fecha parênteses, e naturalista, abre parênteses, influência do meio, como exemplo, mora entre feras, sente inevitável ou necessidade de também ser fera, fecha parênteses.